Fala galera, bom dia, estamos aqui no canal Muita Treta Oficial. Iremos falar sobre a vida de Abraão nos capítulos de Gênesis 16, 17, 18 e 19. Deixei a minha camisa de molho Muita Treta, estou com uma camisa nova aqui, com veste cabeção, me amarro em camisa de estampas. Se você quiser me presentear com a camisa, eu vou ficar muito feliz. Igualmente, por essa careca aqui também, Bigodais No More, lá da minha igreja Querol. Quem faz é o Heber Rodrigues, lá na Stamp Art. Essa daqui é a minha, fico muito feliz por esse presente. Tamo junto e é nóis. Vamos começar agora a leitura da Palavra de Deus. No capítulo 16 de Gênesis, nós vamos ver aqui a entrada de Agar no meio da família de Abraão. Agar, que era egípcia, esse nome Agar, ele significa estrangeira, uma pessoa que tende a errar muito. Sarai dá a sua empregada Agar para Abraão ter um filho com ela. Essa situação ela provém de Gênesis, porque Deus informou que através da mulher viria a descendência daquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, para a mulher ser estéril naqueles dias era como uma maldição. Ninguém queria ser estéril naqueles dias ou naqueles tempos. Todos queriam ter um filho, porque através desse filho viria a possibilidade de vir o Messias, de vir aquele que iria pisar na cabeça de Satanás. Depois que isso acontece, Agar fica grávida e você vê a situação no capítulo 16 de Gênesis, que Sarai agora tem uma contenda, tem um problema agora com Agar, porque Agar passa a menosprezar Sarai, que era a sua senhora. Por outro lado, Sarai agora começa a investir contra a vida de Agar, num ponto que ela fica tão desesperada que ela foge para o deserto. Nessa situação, Agar não poderia fugir, não poderia sair da sua presença, porque a sua condição era de escrava. Agar então vai para o deserto, na região de Sur. Naquela localidade, ela encontra com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor significa a teofania, ou seja, a manifestação da presença de Jesus corporamente naquele local, onde dá palavras para ela, para que ela pudesse voltar, para que ela pudesse ser submissa e que faria daquele filho uma grande nação. O nome desse filho seria Ismael. Ismael seria como um jumento selvagem. Ele estaria em constante conflito com todos os seus vizinhos, com todos os seus amigos e com todos os seus parentes. Nesse momento, Agar coloca o nome daquele local de Bet-Laroi, que significa aquele que vive me vê, ou aquele que é vivente me vê. Finalizando o capítulo 16, nasce Ismael, que significa Deus ouve. E nessa época, Abrão tem a idade de 86 anos. Capítulo 17, nós vemos que Deus aparece para Abraão com o nome de El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que é suficiente. Ele faz novamente a promessa do seu filho. Deus fala com ele: ande em minha presença de forma perfeita. Isso irá nos lembrar também sobre Enoque, aquele que andou com Deus. Neste momento nós vemos que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Da mesma forma, muda o nome de Sarai para Sara, que significa princesa ou mãe das multidões. Aqui acontece a circuncisão. A circuncisão, em palavras mais curtas e tentando resumir esse processo, é como se fosse uma cirurgia de fimose. A circuncisão seria um pacto, uma aliança entre Deus e Abraão. Uma aliança que significava um sinal externo de um sinal interno desse relacionamento. Então todas as pessoas, todas as crianças, ao 8º dia deveriam ser circuncidadas. Abraão foi circuncidado aos 99 anos e Ismael aos 13 anos de idade. Capítulo 18, Deus aparece a Abraão e aqui na Bíblia vai dizer que aparecem 3 anjos com ele. Seria novamente uma teofania, onde Jesus Cristo é aqui representado. Toda vez que você vê essa palavra anjo do Senhor, é Jesus no meio deles. E essa visita vem com 2 objetivos. O primeiro, para confirmar a Abraão que ele teria um filho. Nessa situação, tanto Abraão como Sara, eles riem, porém o riso de Abraão é o riso
da sua própria aparência, não um riso de que Deus iria fazer aquilo. Só que o riso de Sara significa, olha como eu estou, olha como eu sou murcha, olha como já passou todo o meu ciclo. E como é que Deus vai fazer isso? Então o primeiro riso significa a minha falta de capacidade e acreditar que Deus irá fazer. O segundo riso de Sara seria a minha falta de capacidade e a incredulidade de que Deus vai fazer. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra e também mais 3 cidades: Adama, Zeboim e Zoar. Zoar, por sua vez, quando Ló sai, nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, ela não é destruída porque Ló está lá. Abraão, em sua oração a Deus, ele tenta interceder pelos homens daquela cidade. E ele faz uma contagem de 50 até chegar a 10. Se tiver 50 justo, o Senhor irá destruir a cidade? Não, se tiver 50 não. E ele vai caindo, 50, 45, 30, até chegar a 10. Então, Sodoma e Gomorra, elas não foram destruídas porque tinham homossexuais lá, porque a cidade era perversa ou a cidade era maligna. Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas porque lhe faltaram justos naquela localidade. Fala agora sobre Ló. Ló estava sentado à porta da cidade. Aparentemente parecia que ele tinha uma certa fama, uma certa influência. Só que essa influência não foi bastante suficiente para causar uma transformação em Sodoma e Gomorra. Os anjos o encontram ao principal daquela porta e logo ele se oferece para ser o seu anfitrião. Note que quando os anjos entram na casa de Ló, toda a cidade, e quando se diz toda a cidade, é a grande maioria, não entenda que foram todos os habitantes da cidade que foram até a casa de Ló e tentaram persuadir a Ló que tirasse aqueles homens de lá. A sua intenção era sexual de fato. Eles queriam molestar sexualmente aqueles anjos. Ló, por sua vez, ainda assim oferece suas filhas. Falam que elas estavam virgens e que eles poderiam fazer o que eles quisessem. Ainda assim, eles negaram esse pedido e queriam aqueles 2 anjos porque eles eram formosos à vista. Os 2 anjos falam com Ló que Deus iria destruir aquele local e que ele precisaria fugir o mais rápido possível. Ló, ele vai até os seus futuros genros, fala que Deus iria destruir aquela terra. Os seus genros falam que eles estavam brincando. Você vê então qual é a capacidade de Ló de influenciar uma cidade. Falei nos vídeos anteriores que a Bíblia não cita Ló como se fosse uma pessoa de oração, como se fosse uma pessoa que busca a Deus constantemente. A ida de Ló, forçadamente por aqueles anjos, a sua esposa, falei nos vídeos anteriores, era egípcia. E no meio do caminho, ela resolve olhar para trás, se transformando numa estátua de sal. Mais adiante, no novo evangelho, nós vemos Jesus falando: lembre-se da mulher de Ló. Nas proximidades do Mar Morto ainda existem estátuas de pedra, estátuas congeladas, dizendo de estátuas de sal. Quando Deus faz chover enxofre e fogo, ele usa um vulcão e também usa uma erupção no meio da terra, fazendo sair betume, sair petróleo, mas as larvas incandescentes, e isso tudo fez chover fogo naquela localidade. No capítulo 19, vemos a destruição da família de Ló. A sua esposa se transforma numa estátua de sal. As suas 2 filhas, com ele numa caverna da qual ele fugiu, o deixam bêbado. Elas provocam um incesto. Desse incesto nascem 2 grandes nações, que são os Moabitas e os Amonitas. Moabe significa através do meu pai. E Benamim significa filho do meu parente. Os Moabitas, eles são responsáveis em Números capítulo 25 pela maior sedução do povo de Israel. Agora os Amonitas, eles ofereciam as suas crianças a culto a Moloque, passando-os pelo fogo. Esse foi o final do capítulo 19. Amanhã nós teremos novo vídeo e eu fico esperando você novamente aqui. Curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Muito obrigado por tudo e até a próxima.